O cara fez uma mansão maravilhosa anual, de lá você avistava o Alto Palácio da Serra do Cipó e vice-versa, de lá você via a casa do cara. Ele não deve ter gostado de tacar 2 prédios ou 3 na frente dele, hoje ele não tem mais vista nenhuma. Mudaram a regra em relação ao que ele comprou, e obviamente não consultaram ele. Esse bairro que você falou agora, aqui na região que tem escritório pode, com certeza aquele pessoal dali também não quer saber de escritório lá também não. Por quê? Carro passando na frente cada vez. Sabe que eu não sei? Essa ponderação sua é interessante, o pessoal da cidade de Jardim está desesperado. Porque as casas estão vazias, porque não pode ter nada lá. Então o bairro está morrendo. A Helena Antipoff é a mesma coisa, a rua está toda vazia, porque é uma rua relativamente perigosa e que não pode ser só para morar, ninguém quer morar. E aí a rua está morrendo. O bairro de Lourdes, o pessoal reclama, né? Demais por causa dos bares. Mas eles estão conseguindo, tem associação, o Castelo tá uma maravilha. Porque como lá foi mais planejado, porque o bairro começou a ter poucos anos, lá nós temos, eu moro lá. Então, tem padaria. Lá tem padaria, lá Tudo, tem né? restaurante. Mas o Castelo está falando de um bairro de 30 anos para cá. Não, É uma coisa que já foi criada com Mas certo cai- planejamento. Isso, mas cai no Onde conceito cai que ele isso? falou ali Isso é separado. do Você pequeno tem- comércio que talvez não atrapalharia e Não, traria mas movimento, traria Mas emprego. existe um negócio Tem comércio de bairro, padaria, sacolão, farmácia. Sempre tiver isso no bairro, é só conforto. Mas deixa eu te Entendeu? Você contar. não poder fazer nada. Uma coisa é você ter num quarteirão 4 ou 5 prédios, outra coisa é você ter 4 ou 5 casas. Você quer saber se o comerciante vai querer instalar ali? É demanda. Olha, no Mangabeiras a gente vive situação similar, eu moro lá. Só que lá, assim como a cidade de Jardim, já tem pode nada lá escritórios de também, né? advocacia, muitos. Sim. Porque escritório pode, clínicas né? médicas. Porque a médica depende da especialidade, pode. Algumas psiquiatras, já está havendo uma flexibilização, escolas de música, e o pessoal do bairro Mas vê você não tem isso barulhento, né? Você com- já- não, o pessoal do bairro vê com bons olhos. A escola de música depois de 10 horas da noite, não tem ninguém dando aula de música, e assim, vê com bons olhos. Agora, a gente lá está passando por um problema agora, que é simplesmente a construção de alto risco de um hospital que vão ter 3.000 pessoas ao dia circulando na Serra do Curral. Eles jogaram no chão o Wilton Rocha, não tem tão mais mexendo nada. lá? Não, eles não estão mexendo mais porque já jogaram no chão. Agora eles Não, vão mas estão dinamitar. mexendo porque assim, a obra foi liberada. É isso que você está perguntando, está Não, liberado. olha que coisa, você não pode ter uma padaria, mas você vai ter um hospital onde vão circular 3.000 pessoas. E onde que essas pessoas vão comer? As padarias eu acho um absurdo, gente. Eu não Em qual consigo ponto? entender. Mangabeza, Algumas tá? cidades Você não vai, podem ter você vai padaria. ouvindo assim. Bandeirantes comprar um pãozinho? Sim, Desce lá mas, de cima. mas olha só, Vai andar meia hora vai comprar um ao pãozinho. invés de liberar uma padaria, libera um hospital. Quer dizer, que Eu tenho a impressão, Ideia de volta. você sabe que essa discussão, esse ponto que você pôs, falou assim, depende do caso e tal, eu sempre achei que o planejamento urbano tivesse um papel relevante. Eu comecei a ler mais sobre o assunto depois que eu virei vereador e me surpreendi com muita coisa produzida pelos anarcocapitalistas, já que você citou eles aí, mostrando que algumas das cidades com a melhor qualidade de vida para se morar no mundo não tem nenhuma regulamentação de controle de localização dos empreendimentos. Porque o empreendimento ele já sabe onde ele vai. Se ele vai para um lugar que incomoda os vizinhos começam a falar mal do negócio e tal, não vai, ele vai se... E eu acho que Belo Horizonte tem uma prova interessante disso, para quem acompanhou a relação de alguns pontos, eu sei que ainda tem alguns pontos com muito problema, alguns pontos de Lourdes com os restaurantes há 10 anos atrás e hoje, a relação já melhorou muito, porque eles conseguiram chegar em vários dos pontos num determinado equilíbrio. Você fala, vamos controlar o barulho, mas por outro lado você fica aqui. Negociação própria. Eu não sei se a prefeitura é muito inteligente para fazer essa ponderação que você falou, que realmente é importante. Mas eu não sei se a prefeitura é muito inteligente para isso, porque eu sempre acho que ela toma decisão errada, quando, por exemplo, ela proíbe que na Pampulha tenha clínica veterinária. Um bairro daquele tamanho, cheio de casa, todo mundo tem cachorro, não pode ter veterinária. Eu falei, mas no dia que você vai levar os cachorros? Eu falei, não, para outro bairro. Lá não pode. Não, e hoje, eu acho que a tendência, a gente está querendo viver em ilhas, né? A gente quer ter tudo perto. Eu acho que está difícil. Porque o trânsito é ruim, né? É difícil para Trânsito é você ruim. locomover. Então, a tendência é essa, a gente ter tudo no nosso bairro. Mas está errado, assim, porque tem gente que acha que isso está errado, tem gente que acha que esse conceito está errado, que a gente tinha que setorizar a cidade. Eu falei, gente, Nós não somos Brasília, nunca vai ser Brasília. Foi planejado. De criar várias centralidades. Sim, Ter tudo, né? o que você ia...
Vai se dar algum O que você ia falar, Luiz? A questão da Pampulha mesmo, por exemplo, teve aquela audiência, e eu não sei se eles são muito atuantes lá, são muito organizados, que eu peguei a coisa já, dentro do gabinete já andando, mas teve audiência pública, eles indicaram aquilo que era mais conveniente para eles, e houve a indicação à prefeitura para as alterações. Que sentou em cima da indicação, né? Hã? Que sentou em cima da indicação. Mas é interessante, o Luiz Otávio tem razão. A gente fez uma audiência pública lá para fazer a pergunta era a seguinte: a população quer que flexibilize ou não? A sensação que a gente tinha quando nós marcamos a audiência é que os moradores iam falar não e os empreendedores iam falar sim. A minha grande surpresa é que todo mundo falou sim, com nuances um pouco diferentes. Então, assim, os empreendedores pedindo um pouco mais de liberdade e os moradores pedindo um pouco menos, mas ainda assim pedindo para liberar várias coisas, né? Numa lógica de que... Tem um exemplo no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que eles deixaram um pouco mais livre o povo do bairro decidir. E, por exemplo, quando, dependendo do que for construído ali, vai valorizar o imóvel dele ou pode desvalorizar. Então, o próprio povo ali do bairro, os moradores, se reúnem e falam assim, quer saber? Vou comprar essa propriedade. E a gente divide, a gente vende, a gente compra junto e vende e retribui o dinheiro de volta para todo mundo. Caso aquela construção que o cara deseja fazer, ou aquela construção... Estiver atrapalhando demais. Estiver desvalorizando os imóveis. Aí eles compraram e revenderam. Eu acho que assim, eu tenho a sua mesma impressão, que a questão é muito casuística. Mas eu sempre tendo a achar que se eu tiver que deixar o governo escolher ou os donos dos imóveis escolher, é melhor deixar os donos dos imóveis, porque a situação da Cidade Jardim me penaliza demais. As casas abandonadas... É uma tristeza você assim, passar na Cidade Jardim, tudo fechado. Isso é relativo. Na Pampulha tem um exemplo, que você falou até em outros países aí, mas a cultura é diferente. No dia que o Brasil realmente vê uma cultura diferenciada, uma educação de berço, mas isso não é educação não, gente, isso é dinheiro. Todas essas decisões nos outros países são tomadas com base em valorização de imóvel. O cara preocupa é o seguinte, o meu imóvel vai valorizar ou desvalorizar? Não, eles têm um senso de Eu acho que tem senso também. Eu também acho que tem senso. é muito diferente. É diferente. Tinham uns investidores na época aí para fazer hotéis na Pampulha. A pessoa da Pampulha não estava querendo, protestou. O sócio, que era estrangeiro, não é o cara daqui, de lá, o que ele falou? Abortei o projeto. Ele tinha poder de fogo, ele é de fora, ele não é daqui. Se os meus vizinhos não me querem lá, por que eu vou para lá? Aí pergunta se algum sócio brasileiro não quis, todos queriam. Então, isso aí faz uma diferença. Eu só acho que a gente tem uma fé muito pequena no brasileiro. O brasileiro não é um povo tão ruim assim, gente. Ele é um povo com um senso de comunidade tão forte que ele, por exemplo, tolera sem mandar matar a classe política. Isso é senso de comunidade. Fala, dá para consertar isso aqui e tal, não vão apedrejar os caras. Eu entendo o que você está falando sobre evolução cultural, mas eu acho que a gente dá um valor muito grande a iniciativas desse tipo. Esse cara fez conta. A conta que ele fez foi, eu vou instalar um empreendimento do lado de gente que não me quer lá para eu ter problema, gente fazendo denúncia, falando mal de mim. Falei, não vou fazer isso não. É claro que isso significa que ele é ruim. Não, isso é um senso de... É uma cultura um pouco mais comunitária. Eu concordo com você. O brasileiro pensa pouco nisso. Mas isso também é um processo de aprendizagem. Tanto que eu não estou aqui defendendo desregulamentação absoluta. Minha pergunta foi um pouco diferente. A pergunta foi, a gente deveria ou não atuar na flexibilização? Porque a má notícia, talvez para a maioria de vocês, é que a prefeitura está andando com um projeto de flexibilização que ninguém sabe o que diz. Ela já avisou que vai flexibilizar, mas ninguém sabe o que vai flexibilizar. Mas ela flexibilizou o uso de 350 ruas em dezembro sem discutir com absolutamente ninguém. O projeto tramitou na casa em menos de um mês. Em menos de um mês ele entrou e saiu flexibilizando o uso de 350 ruas da cidade. Quem ganhou? Tem uma meia dúzia de pessoas. Não, 350 ruas? Olha, tem que ver quem ganhou nisso. Sei lá, não sei. Você entendeu? Qual tempo você tem para desenvolver um trabalho, qual recurso você tem, tudo isso tem a ver. Eu entendo o seguinte, um trabalho desse tipo é igual um trabalho dentro de uma empresa. O cara te chama e fala o seguinte, olha, você vai assumir essa empresa no ano que vem. O que o cara faz? Ele vai lá e estuda todo o cenário daquela empresa, todo, para saber o que ele vai ter que fazer lá. Então esse trabalho também é a mesma coisa. Depende do tempo que você tem, qual a ajuda que você vai ter e onde você quer chegar. Porque, na realidade, você fala eu? Não. Você está falando o prefeito? Não sei quem vai fazer o trabalho. Não, mas você fala fazer qual o trabalho da flexibilização? Então
veja bem, se eu participei uma vez, numa década qualquer para trás, num trabalho de alguém que ia subir o governo do Estado de Minas Gerais. Só que a intenção dele não era tão boa e a intenção dele era menos pior que hoje. Mas o que ele fez? Colocou todas as empresas do Estado, era se discutido todas as empresas do Estado tinha, tudo que o Estado tinha, terreno, blá blá blá, e como é que ele ia atuar lá e quem ele ia colocar para administrar cada setor. Então era organizado. A intenção dele era um pouco, não era das melhores possíveis, mas ele fez isso. Então, assim como quem é mal intencionado faz nesse formato, ele levanta tudo e tenta classificar tudo e como vai agir em cada um deles, o bem intencionado também tem que fazer a mesma coisa. Eles teriam que pegar Belo Horizonte inteiro. Se você vai escolher um item só, que é a flexibilização, tudo bem. O que pode ser flexibilizado aqui? Estudar cada um deles. É claro que você vai, talvez, ter uma visão um pouco da população para você fazer alguma coisa que seja coerente com o que o público esteja querendo. E dentro disso, discutir. Outro dia um político aí qualquer falou que nem tudo se escuta o que o povo está querendo, né? Mas veja bem, dentro desse negócio todo, quando você flexibilizou o Belvedere, algum morador de lá queria que flexibilizasse? Não. Aí flexibilizou para atender. Você sabe qual que é a pergunta, mas você faz uma pergunta interessante. Se a gente for perguntar só para quem mora no lugar, não vai ter penitenciário em lugar nenhum no Brasil. Porque todos os vizinhos são contra. Isso é extremo. Mas não é, o hospital lá é a mesma coisa. Há uma discussão muito séria no Mangabeira, assim, não estou nem pondo posição sobre isso não, porque toda vez que você pergunta fora do Mangabeiras, o resultado é completamente diferente dentro do Mangabeira sobre a instalação do hospital. Porque quem está lá tem uma visão. Tem uma visão assim, não, mas eu falo em percentual, porque foram rodadas algumas pesquisas pela prefeitura, e o que você percebe? É que quem está ali do lado tem uma série de preocupações diferentes de quem está longe. Quem está longe fala, quer ver um exemplo simples? Pô, mas um hospital legal e tal. Quem está perto falando, como é que essas 3 pessoas vão passar aqui nessa rua desse tamanho? Como é que elas vão parar aqui? Elas vão parar onde? Onde é que elas vão comer? Como é que vai ser isso? Então, assim... Eles não querem comer. E a Praça do Papa? Que não, tem show, não é simples, show lá no não. hospital? Lá ninguém quer comer nada. Todo mundo quer ir no show. Não, ninguém o quê? Os shows, a cidade, todas as pesquisas na cidade são favoráveis à implantação do hospital. Então eu falo assim, mas eu acho que são porque pode ser por falta de conhecimento, mas o que eu estou dizendo é só o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio. O que você acha que é bom ou ruim? Porque o morador, ele tem algumas preocupações que são de quem está do lado. E que eu respeito. Agora, tem um determinado ponto em que a prefeitura, o município, ele tem que tomar uma decisão e falar assim, eu vou liberar. Ô, Matheus, mas veja bem, Mas quem mesmo entre os em Belo moradores? Horizonte, em sã consciência, mora onde quiser morar, menos o pessoal da Mangabeira. Eu acho que o único camarada que gostaria de botar um hospital lá é o pessoal da Mangabeira. Aqui. Não, eu o sei. pessoal do Mangabeiras tem gente que quer, tô porque dizendo- sabe o que eles tô querem? dizendo que- Ir para os condomínios de Nova eu Lima e sei. vender a casa. Eu É sei. isso, quem quer que destrua Olha, o eu sei bairro? que ele não quer, mas estou dizendo que se pela lógica, o único que pode querer é o cara da Mangabeira. Você vai querer Exatamente. Você vai morar lá na Pampulha, vai querer hospital lá no alto da Mangabeira, longe para burro, você já morreu antes de chegar lá. Outra O coisa. hospital, é porque eu acho, o hospital lá, só, Eu o exemplo sei. não é bom, porque o hospital lá é um hospital de especialidades, não é um hospital de urgência. mas Então, ele- não, mas ele tem especialidade, né? Mas a gente na só tomar lógica, cuidado, assim, a gente pode, até pra gente poder de- tratar dos outros dois. Mas a gente tem que ter eu tenho uma preocupação muito grande. A gente toma algumas realidades, algumas verdades nossas, como se elas fossem universais. A posição que eu ocupo hoje, ela me permite dizer o seguinte, eu conheço pouca coisa que é unânime nessa cidade, pouca coisa. O uso de rua definitivamente não é uma delas. Não é. Em qualquer bairro que você vai, tem gente a favor e contra os usos que são feitos lá. É por isso que eu acho muito perigoso o tal do estudo técnico sobre ocupação devida, porque tem uma autoridade por trás desse